E hoje vamos estudar o capítulo 47 de Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. Então, apenas recapitulando, no capítulo anterior, o Alter Rebbe começou a nos explicar mais um caminho adicional no serviço a Deus, no amor a Deus, baseado naquilo que consta no versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, que Maim apanim lepanim ken leva adam el adam, que assim como o rosto é refletido nas águas límpidas, assim como o semblante da pessoa, a pessoa vê o seu semblante refletido na água, efeito espelho, da mesma forma ocorre também nos relacionamentos humanos, assim também é o coração da pessoa para com a outra pessoa, ou seja, quando a pessoa recebe amor de alguém, ele se sente impelido a reciprocamente também retribuir esse amor àquela pessoa que está expressando amor a ela. Nós vimos o exemplo que o Alter Rebbe nos trouxe no capítulo anterior, como quando um grande e influente rei, ele demonstra todo o seu amor e carinho intenso para uma pessoa simplória, aquela pessoa se encontra até no lixo, na sarjeta, e ele vai e recolhe a pessoa de lá e lhe traz para dentro dos aposentos reais, no palácio, os aposentos mais íntimos, e o abraça e beija, etc. Nós vimos que o que há por trás dessa analogia nos explicou Alter Rebbe que da mesma maneira, Deus, o Rei grandioso, potente, influente, ele demonstrou seu grande amor para nós, seu grandioso e enorme amor para o povo de Israel, quando o povo de Israel se encontrava na terra do Egito, que era o lugar mais imoral da terra, o lugar mais depravado, isso seria como a sarjeta espiritual, e Deus veio lá pessoalmente retirá-los de lá, liberá-los do exílio e retirá-los da escravidão do Egito. Em seguida, Deus os aproxima, todos os judeus daquela época, até o palácio. O que significa isso na metáfora? Ou seja, Deus nos abraça, nos beija através disso que Ele nos outorga a Torá no Monte Sinai, após o êxodo, e nos dá a possibilidade de cumprimento das mitzvot, que nós vimos que no exemplo isso está simbolizado no abraço e o estudo da Torá, que seria como os beijos boca a boca. E essa unificação, nós vimos que ela ocorre até mesmo com a pessoa mais simples, ou até aquela pessoa que não é erudita, etc. Ou seja, mesmo que nós estejamos nessa condição de pessoas, de cidadãos simples, comuns, ou pessoas até muito simplórias, ou que estão até num nível espiritual muito baixo, sujo, mas nós temos essa possibilidade, ou seja, que Deus, na sua bondade, assim como Ele fez conosco após a saída do Egito, nos entregando a Torá e Mitzvot, com isso Ele nos concedeu meios de nos unificarmos a Ele, e Ele se unifica conosco. No capítulo passado Ele nos explicou quando a pessoa se conscientizar disso, isso vai despertar reciprocamente no seu coração um grande amor a Deus. A pessoa vai se sentir impelida a retribuir esse amor a Deus, porque quando ele vê Deus na sua magnitude, ele, por assim dizer, se rebaixa até nós na condição ou nas condições espirituais baixas que nos encontramos, e de lá das alturas celestiais, por assim dizer, dos níveis mais elevados, Deus nos dá essa possibilidade de unificação com Ele, em forma, metaforicamente falando, de beijo, de abraço, ou seja, por intermédio de Torá e Mitzvot. Então isso deve despertar dentro de nós, sem a gente ter merecido, porque eu mereço isso, não é? Mas independente de merecimento, isso ocorre, então isso deve despertar dentro de nós um amor muito intenso para Deus, de forma recíproca, querendo retribuir esse carinho, essa atenção que Ele, na sua grandiosidade, nos proporciona, apesar da nossa baixeza, da nossa insignificância. Isso Ele vai continuar elaborando também nos capítulos seguintes. Mas aqui, quando nós trouxemos o êxodo, a saída do Egito, isso que Deus veio nos retirar de lá, etc., como a explicação do exemplo da metáfora, aqui poderia se despertar uma pergunta, poderia surgir um questionamento.
O êxodo, a saída do Egito, ocorreu há mais de 3.300 anos atrás, não só há séculos, mas há milênios atrás. Então, como pode ser, ou como podemos esperar que a lembrança remota desse fato antigo que ocorreu há tanto tempo, ou seja, isso que Deus naquela época redimiu, resgatou os nossos antepassados e lhes aproximou a entrega da Torá e das mitzvot, como isso vai impactar a nossa vida atual, nossa vida contemporânea, aqui, hoje, agora, nas situações que nós encontramos, como pode ser que a memória ou a recordação de um fato tão remoto, tão antigo, possa influenciar as nossas emoções e impactar os nossos sentimentos de forma tal que mesmo esse fato ocorrido há tanto tempo atrás sirva para despertar dentro de nós amor a Deus. Por isso, para, de certa forma, responder a esse questionamento, o Alter Rebbe vai acrescentar agora, nesse capítulo que vamos estudar, o capítulo 47, e ele vai nos dizer e nos elucidar que, na realidade, o conceito de Yetziat Mitzrayim, de escapada do Egito, de êxodo, de saída, libertação do Egito, não é apenas um fato remoto que aconteceu há mais de 3.300 anos atrás. Ele vai nos explicar que em termos espirituais isso ocorre também na atualidade. Vai nos explicar nesse capítulo que existe a fuga do Egito em termos espirituais. Isso é algo presente na nossa vida hoje e a cada dia. Todos os dias, em outras palavras, ele vai nos explicar, nós nos encontramos, cada um de nós se encontra no seu Egito, entre aspas, particular, pessoal, em termos espirituais falando, e Deus, por assim dizer, desce das alturas para nos retirar, para nos possibilitar uma escapatória, sair dessas limitações, porque a palavra Mitzrayim em hebraico vem de Meitzar, Mina Meitzar Karatika, Meitzar significa aperto, limitação. Então, cada um tem o seu Egito, entre aspas, particular, que consiste nos apertos e limitações em termos espirituais que nós estamos submetidos. Nas palavras do Alter Rebbe, Vehinei bechol dor vador vechol yom vayom chayav adam lirot atzmo כאילו hu yatsa hayom mimitzrayim. Então ele começa citando uma Mishnah no Tratado Psachim, no Talmud, em toda geração, isso nós dizemos também na Haggadah de Pesach, em toda geração o indivíduo deve ver a si mesmo como se ele tivesse pessoalmente escapado hoje do Egito. Seja os nossos sábios assim prescrevem baseado no ensinamento da Torá. Versículo bíblico diz, que a pessoa deve se recordar, deve se lembrar da saída do Egito todos os dias da sua vida. Por isso, os sábios estabelecem isso na Mishnah, que em toda geração, cada indivíduo deve ver a si mesmo, como se ele próprio, isso quer dizer, não importa se nós já estamos séculos ou milênios após o êxodo, mas em cada geração, cada um deve ver a si mesmo como se ele tivesse pessoalmente escapado hoje do Egito. E não só em cada geração nós devemos sentir e perceber isso, mas acrescenta o Alter Rebbe, mas todo dia. Na Mishnah está escrito em cada geração, e aqui o Alter Rebbe nos diz, todo e cada dia da nossa vida devemos não só recordar a saída do Egito, mas vivenciá-la. Nós devemos ver a nós mesmos como saindo, se libertando do Egito. Qual a ideia por trás disso? No que consiste essa vivência? Vehi yetziat nefesh elokit mima'asar aguf mashcha dechavya leikalel beichud or ein sof baruch hu al yedei esek haTorah ve'amitzvot bichlal. Ele nos diz, o Alter Rebbe, que nossa fuga, nossa hoje em dia, aqui onde nos encontramos, nossa fuga do Egito pessoal diária, consiste na fuga, entre aspas, da alma divina,
do seu aprisionamento pelo corpo, ou seja, que a alma divina é uma partícula da própria divindade, algo extremamente elevado em termos espirituais, porém ela se encontra aprisionada no corpo físico, com tendências físicas materiais, né? Então nós temos que permitir que ela escape dessa prisão. Então ele nos diz, a nossa fuga pessoal do Egito a cada dia consiste na fuga da alma divina do seu aprisionamento pelo corpo, que na linguagem cabalística ele é chamado, como já vimos anteriormente do Tikkun Zohar, a pele da serpente, a serpente primordial. Então se diz que o corpo também representa como um agente do mal, como a serpente estava má intencionada e levou o ser humano ao pecado. Da mesma forma, o nosso corpo, com as suas tendências, com suas fraquezas, a carne é fraca, com suas inclinações, não é? Então se diz que o nosso corpo, de acordo com a Kabbalah, ele está ligado com a pele da serpente primordial, como uma pele, um invólucro, uma casca, não é? Que cobre, que encobre, que oculta a espiritualidade da alma divina. Então, nisso consiste a nossa fuga do Egito, a fuga da alma divina do aprisionamento sobre o corpo, quando ela consegue escapar para ser absorvida na abençoada luz infinita, unificando-se com ela, para que a alma divina possa voltar a se reunificar de forma revelada com a abençoada luz infinita. Em outras palavras, nos diz o Alter Rebbe que esse conceito de libertação do Egito a cada dia da nossa vida é algo espiritual, e conforme a gente já comentou e explicou no capítulo 37, que uma vez que a alma divina, que é uma entidade espiritual elevadíssima, quando ela se encontra aqui no plano físico, corpóreo, ela se encontra enclausurada, ela está como no exílio, ela está presa. Para ela isso é uma prisão, uma escravidão. Por isso se diz que a presença da alma aqui no corpo físico, no mundo material, se assemelha ao Galut Mitzrayim, a nossa situação quando estávamos no exílio, na escravidão no Egito. Por isso ele nos fala, e mais do que isso, assim como o Egito, como nós explicamos, não era apenas a prisão, a escravidão, mas eles estavam no lugar mais imoral e depravado da terra. Da mesma forma, em relação à alma divina, o corpo, com seus interesses, com suas necessidades, com seus desejos e paixões nesse mundo materialista, também, como nós falamos, é a pele da serpente, é uma casca, uma crosta, uma casca grossa que encobre e oculta sobre a divindade. Faz parte das klipot, das chamadas cascas opostas à divindade. Porém, aqui ele nos fala que Deus dá força para a pessoa poder escapar desse aprisionamento, conseguir quebrar essas cascas grossas, conseguir se libertar dessa prisão, desse exílio, libertar a sua alma divina e se elevar para o plano espiritual, se absorvendo na divindade e na luz infinita de Deus. Como se consegue isso? De onde nós temos essas forças e como, apesar de estarmos aqui nesse mundo terrestre e incorporados nesse corpo físico, no mundo materialista, como mesmo assim podemos nos unificar com Deus e nos absorver na divindade, através da ocupação, com o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot de forma geral. Através disso se produz essa Geulat Mitzrayim, essa redenção nossa, essa saída, essa escapada do Egito, dos apertos e limitações em termos espirituais. Assim como então o objetivo da saída do Egito era chegar no Monte Sinai e receber a Torá, no Monte Sinai e com isso servir a Deus, né? E esse era o exemplo que nós demos como o rei que vai até a sarjeta e do lixo ele tira aquela pessoa que está imunda, e nessa situação, e apesar dessa situação, ele o traz para dentro do palácio, né? Que isso nós falamos, os judeus estavam no Egito naquela situação degradante em termos espirituais, e de lá Deus os retirou e trouxe até o Monte Sinai para receber a Torá e mitzvot, que isso é o abraço, o beijo. Então, da mesma maneira, ele nos diz que ocorre conosco também todos os dias,
em função do mundo materialista que a gente se encontra, em função das limitações corpóreas do plano físico, a nossa alma divina está presa, está enclausurada, mas Deus nos ajuda, por assim dizer, Ele vem de cima para dar uma mão, ajudar-nos a nos libertar dessa condição, dessa situação, tirar a nossa alma divina dessa prisão que ela é submetida pelo corpo físico, pelos aspectos corpóreos, e libertá-la. E como ocorre essa libertação? Através de Torah e Mitzvot, e através de Torah e Mitzvot. Com isso, nós entramos no palácio, nós saímos dessa situação degradante que o mundo terrestre, o corpo físico nos impõe, conseguimos nos superar, nos libertar, e conseguimos nos reunificar com o Criador, e através do beijo, do abraço, através de Torah e de Mitzvot. E ele nos diz como isso ocorre, e nós falamos de forma geral através de Torah e Mitzvot, e de maneira mais específica prossegue o Alter Rebbe e nos fala: Ubifrat bekabalat malchut shamayim bekriyat shema sheba mekabel umamshich alav yichudo yitbarach beferush beomro Hashem Elokeinu Hashem Echad. Então, de forma geral, essa reunificação, essa absorção na luz divina ocorre por meio do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, que são atividades que a gente realiza ao longo do dia. Então, por que ocorre essa libertação através de Torá e mitzvot? Visto que a Torá e as mitzvot fazem a luz infinita de Deus repousar sobre a nossa alma. A gente já falou sobre isso no capítulo anterior, mas ele nos diz, além disso, a fuga de Mitzrayim, do Mitzrayim espiritual, do Egito espiritual, ocorre particularmente quando a pessoa, de modo consciente, aceita sobre si a autoridade soberana de Deus, conforme descrito no Talmud, no Tratado de Brachot. E qual é o momento da gente aceitar essa subordinação a Deus, de se conscientizar disso? No momento da recitação do Shema, quando recitamos o Shema Israel todos os dias, pela manhã e à noite, nesse instante que a pessoa aceita explicitamente a unicidade de Deus. Então, não só que nessa hora ele declara a sua fé monoteísta, que ele acredita em um único Deus, como nós já vimos, o Shema Israel representa mais do que isso, Hashem Echad, ele aceita sobre si explicitamente a unicidade de Deus, ou seja, que Deus é um e único, Deus é a única existência absoluta no mundo, e todo o resto é nada. Deus e unicamente Deus, Ele é, e apenas e tão somente Ele. No instante que a pessoa se conscientiza disso, então a pessoa se anula por completo diante de Deus, a pessoa anula suas vontades, seus desejos, suas paixões, seus interesses, sua agenda pessoal, ele anula isso totalmente a Deus, se subordinando por completo, subordinando a sua vontade a Ele. Ele nos diz, esse é o espírito, essa é a tônica da recitação do Shema. No momento recitamos o Shema, e nessa hora nós aceitamos explicitamente a unicidade de Deus. Então, nesse momento, quando a gente se anula diante de Deus, através disso a pessoa atrai sobre si conscientemente a luz infinita de Deus. Nesse momento do Shema, quando a pessoa atinge esse estado de espírito, essa grandeza de espírito, essa anulação, então com isso ele atrai a luz infinita de Deus sobre si, a fim de ser absorvido nela e unificado com ela, com a luz divina, ao dizer as palavras, Deus é nosso Deus, Deus é um, e nós já vamos ver o que isso significa. Hashem Elokeinu, Deus é o nosso Deus, e Deus é um, como nós já falamos, significa não apenas excluir outras divindades, mas a afirmação de que Ele é o único, é a única existência absoluta, e portanto todos nós somos completamente não só vinculados, mas dependentes, não temos nenhuma autonomia, somos completamente dependentes dele, toda a nossa vida, a existência depende dele, e por extensão estamos completamente anulados a ele. E o significado de Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus, significa
que Deus é nosso Deus, Deus está conosco, Deus está dentro de nós, a divindade está dentro de nós, isso significa, isso é Deus nosso Deus, isso é o significado do que nós dissemos, da pessoa ser absorvida na divindade e atrair a luz divina sobre si. Isso ocorre particularmente nesses momentos especiais do dia, que são momentos de aceitação, momentos auspiciosos, e através desse instrumento poderoso que é a recitação do Shema, essa mitzvah especial do Shema Israel, com tudo que ela desencadeia. De qualquer forma que ele nos explica o alcance espiritual da leitura do Shema, dizendo que através da leitura do Shema a alma da pessoa se absorve e se unifica com a luz divina infinita, porque no momento que a pessoa se subordina a Deus, se anula a Deus, se conscientizando da unicidade de Deus, o quanto Deus é o ser único e absoluto, como nós dissemos, a única existência absoluta. Então, quando a pessoa declara isso, então com isso Hashem Elokeinu, ele traz Hashem, Deus, que seja Elokeinu, nosso Deus, ou seja, que a divindade esteja dentro de nós. Então, com essa aceitação, a pessoa atrai a luz divina sobre si e ele próprio também se unifica com Deus, é absorvido dentro da divindade. Isso significa Deus nosso Deus, que Deus está conosco, Deus é nosso, não é que ele pertence a nós, nós pertencemos a ele. Deus é nosso, ele está conosco, está dentro de nós, e por extensão nós estamos absorvidos, não só subordinados, anulados dentro da divindade. Então, esse Elokeinu se assemelha, como ele vai nos explicar em seguida, aquilo que nós falamos na liturgia e já comentamos anteriormente, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, o Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak, Deus de Jacob. Mas Deus é Deus de todo mundo. Então, por que se fala Deus de Avraham e Yitzhak? Por quê? Porque Abraham, Yitzhak e Jacob, os patriarcas, chegaram a um nível espiritual tão elevado. Eles eram as chamadas carruagens, veículos para Deus. Veículo não tem vontade própria, segue para onde o condutor deseja. Eles também se anularam por completo diante de Deus e não tinham suas vontades, sua agenda particular, não tinham suas vontades pessoais, o que importava para eles era unicamente a vontade de Deus. Por isso a divindade, eles se anularam de tal forma que a divindade se incorporou neles, estava presente dentro deles, por isso se fala Deus de Avraham. A divindade estava em Abraão, Deus está em todo lugar, onipresente, Deus de todo mundo. Mas nesses indivíduos, pela sua grandeza espiritual, a divindade estava unificada, associada com eles perfeitamente, integralmente. Da mesma forma, nós falamos, para nós mesmo que isso não aconteça o tempo todo, como nos patriarcas, mas em momentos especiais, como na recitação do Shema, então a gente também diz Hashem Elokeinu, Deus nosso Deus, ou seja, a divindade está dentro de nós. Então isso ocorre a cada dia quando o Yehudi recita o Kriyat Shema, a leitura do Shema, e recebe sobre si o jugo divino, a subordinação a Deus, se anulando a Deus, se envolvendo na luz divina. Então Deus é o seu Deus, Deus está dentro de si, dentro dele. Prossegue o Alter Rebbe apenas dizendo Rakshe Avraham zachal hazeh b'ma'asav ve'ilucho b'kodesh mimadrega lemadrega כמו שכתוב ויישא אברהם הלוך ונסוע וגומר אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו. Apenas ele nos diz, conforme explicado acima, nós explicamos no capítulo anterior aquela frase que Deus é nosso Deus, representa uma associação pessoal com o Todo-Poderoso, a exemplo do que aconteceu com os patriarcas, como a expressa em o Deus de Abraão, etc. Porque quando a pessoa aceita sobre si a autoridade soberana de Deus, o que acontece, isso é o que expressa, o que deve se expressar e acontecer na hora do Shema, o ego da pessoa é anulado. Então ela é absorvida na unicidade da abençoada luz infinita, como era Abraham todos os dias da vida dele. Contudo, diferentemente de nós, Abraham, como os outros patriarcas, mereceu essa associação pessoal com Deus. Não foi através de Torah e Mitzvot, porque Torah e Mitzvot ainda não tinham sido oficialmente entregues.
Então, ele mereceu essa associação pessoal com Deus por seus atos de devoção, porque simplesmente ele evoluiu espiritualmente, avançando em santidade de grau em grau, como está escrito de forma alusiva, assim explicam os livros místicos, aquilo que consta no Gênesis 12:9, Abraham prosseguiu viajando em etapas, então se fala que não era apenas as viagens físicas, geográficas que ele fazia, mas aqui se trata de uma evolução espiritual contínua que ele prosseguiu viajando em etapas, ele foi se elevando e evoluindo de grau em grau e etc. E assim ele mereceu essa associação profunda com a divindade. Quanto a nós, porém, a unificação pessoal, na realidade, com a luz infinita, não vem pelos nossos méritos, não é fruto da nossa conquista ou do nosso merecimento. A nossa unificação pessoal com a luz infinita de Deus, por meio da Torá, não é algo que conquistamos por méritos próprios, e sim uma herança, conforme consta em Deuteronômio 33:4, Morashá Keilat Yaakov, que para nós isso é uma herança, nós herdamos isso. Um herdeiro, aquilo que ele tem, aquilo que ele obtém, não é fruto do seu merecimento ou sua conquista, simplesmente, talvez por relação sanguínea, por parentesco, pelo fato dele ser um herdeiro. Da mesma maneira, se nós possuímos essa capacidade, no nosso caso, é porque é uma herança e um presente. Mesma coisa, um presente, não quer dizer que a pessoa trabalhou para receber isso, mas um presente, uma mataná para nós. Pelo fato, assim como a gente diz, que Hashem Natan Lanu et Torato, ele nos deu, sua Torá, nos deu como uma forma de presente. Então, enquanto Abraham e os outros patriarcas, eles conquistaram e mereceram essa condição, essa possibilidade de unificação com Deus, a tal ponto que o nome de Deus esteja associado com eles, Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, etc. Isso foi pela sua elevação contínua de nível a nível espiritual. No nosso caso, ele salienta, isso já não ocorre em mérito dos nossos atos, como resultado das nossas conquistas ou evolução espiritual, mas sim para nós isso nos chega ou em forma de herança dos patriarcas, ou como um presente divino, etc., que Deus nos deu na outorga da Torá, e não através do nosso serviço espiritual. Mas isso ele está falando não para nos desmerecer apenas, na realidade, para nos esclarecer que, independente da nossa condição e situação espiritual, nós temos e nós possuímos isso. Isso é intrínseco dentro de nós, porque isso nos foi dado como uma herança, nos foi concedido como um presente. Portanto, isso está presente dentro de nós de qualquer forma. Shenatan lanu et torato veilbish baretzono vechokmato yitbarach amiyuchadim bemahuto veatzmuto yitbarach betachlit hayichud והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול. Então ele nos diz como nós possuímos isso, através disso que recebemos a Torá, e ele, Deus, implantou na Torá a sua vontade e sabedoria abençoadas, que estão totalmente unidas com sua própria essência e ser, como já falamos várias vezes, que Deus e sua sabedoria são uma coisa só, ele e sua vontade são uma coisa só, onde está a vontade, lá está a essência. Então, quando ele nos deu a Torá, mitzvot, sabedoria e vontade divina, ele nos entregou a sua própria essência e ser, e a sua essência está presente na Torá em união absoluta. Portanto, no momento que a gente se ocupa de Torá e mitzvot, é como se ele mesmo, Deus, se desse a nós quando ele nos deu a Torá. Não é apenas que ele nos deu a Torá, o seu livro preferido. Não, a Torá expressa a vontade de Deus, a sabedoria divina. A essência de Deus está embutida na Torá e mitzvot. Portanto, quando ele nos entregou Torá e mitzvot, é como se ele mesmo se desse a nós, se entregou a nós, por assim dizer, conforme ele vai nos explicar a seguir, trazendo do Zohar. Fala o Alter Rebbe na sequência, como escrito no Zohar Kadosh, al pasuk veikhu li truma deli, klomar oti, vehavel elememar utruma.
ויקחו לי ותרומה אלא משום דכל אחד עיין שם היטב. Como está escrito no Zohar, diz o Alter Rebbe, sobre o versículo, que é um preceito bíblico, literalmente está falando no comando de Deus para trazerem doações, contribuições para erguer o tabernáculo, o santuário no deserto. Então diz o versículo, tomem para mim uma oferenda, veikhu li trumá. Esse é o versículo em Êxodo 25:2. Ele explica ao Zohar que aqui se trata não só de tomar e trazer uma oferenda, uma contribuição para Deus, para erguer a casa de Deus, o tabernáculo, mas o Zohar interpreta de uma forma mais profunda e lê: tomem para mim, não no contexto de tomem eles uma oferenda para mim, mas como se a Escritura estivesse dizendo, tomem-me a mim mesmo, tomem a mim mesmo. Ou seja, isso até em português a gente entenderia, versículos ele diz tomem, peguem, tragam, mas aqui literalmente está escrito tomem uma oferenda. Para mim, tomem uma oferenda a mim, certo? Aqui seria a diferença, tomem a mim uma oferenda, a diferença do A craseado e o A não craseado. Ou seja, no sentido literal do versículo, tomem a mim uma oferenda, o A seria craseado, no sentido de estar dizendo, tomem a mim, tragam para mim uma oferenda. Mas o Zohar, ele interpreta de forma mais profunda e diz que essa frase deve ser lida também com A não craseado. Ou seja, que ela tem um sentido mais profundo, querendo nos transmitir essa mensagem que através de Torah e Mitzvot, Deus fala, tomem a mim. Vocês, através de Torah e Mitzvot, saibam que vocês estão tomando a mim mesmo, Deus fala. Eu estou na mão de vocês, eu estou me entregando a vocês, vocês estão tomando e captando a minha própria essência, o A aqui não craseado. Tomem a mim. E ele nos diz, esse seria o sentido daquilo que fala o Zohar. Em seguida ele pergunta, e isso como ocorre? O Zohar prossegue lá e explica, tomem a mim. Vocês saibam, Deus como está nos conscientizando, saibam que através de Torah e Mitzvot vocês estão tomando a mim mesmo, assim fala Deus. E o Zohar continua e explica que a palavra trumá, oferenda, que consta na Torá, essa palavra trumá em hebraico, as suas letras compõem a palavra Torá mais a letra Mem. Trumá pode ser dividido, se compondo com a palavra Torá, mais a letra Mem. E diz o Zohar, isso significa, o valor numérico da letra Mem é 40, e ele nos fala que Deus está dizendo, tomem a mim, saibam que vocês estão tomando a mim mesmo, a minha própria essência, como através da Torá, que foi dada e entregue em 40 dias. Isso é Trumá, isso é oferenda, Trumá, Torá Mem, que quando vocês estão tomando a Torá, se dedicando a ela, estudando a Torá, cumprindo-a, praticando as mitzvot, com isso vocês estão tomando a mim através da Torá, que foi dada em 40 dias. Isso que ele nos diz, em seguida o Zohar fala, bom, se ele prossegue analisando o versículo na forma profunda, se é assim, que o versículo quer dizer, que Deus nos fala, nos alerta, saibam, veikhu li trumá, vocês estão tomando a mim. Então parece que são duas coisas. Então o versículo está dizendo, se saibam que através de Torah e Mitzvot vocês estão tomando a mim. O trumá e a oferenda, a contribuição deveria ser outra coisa. Então deveria ter uma conjunção aditiva no meio, a letra Vav em hebraico. Vocês estão tomando a mim e tragam uma oferenda. Então Zohar pergunta então, se de acordo com essa leitura não se deveria colocar a conjunção E entre a primeira e a segunda metade da frase, como se Deus estivesse dizendo, tomem-me, tomem a mim, e além disso, e tomem uma oferenda. E o Zohar esclarece, não, na verdade a omissão do E, da conjunção E na frase, tomem-me,
Então o Zohar fala, tomem-me direto uma oferenda, essa omissão é proposital, e tem a finalidade de indicar que me tomem a mim, Deus, isso é uma oferenda, isso é a Trumá Mitzvah, que isso são absolutamente uma coisa só, sem nenhuma separação, ou seja, que na hora que nós estamos, por assim dizer, tomando a Deus, Deliklo Maroti, então ele nos fala que isso é uma coisa só, essa oferenda, quando nós estamos nos unificando a ele, e ele conclui esse parágrafo dizendo, veja ali no Zohar com atenção, então entenda, se aprofunde no que o Zohar está nos explicando, nos esclarecendo aqui. De qualquer forma, continua o Alter Rebbe nos diz, Veze Shekatuv. Isso também é o que nós dizemos na liturgia, nas nossas rezas, nas festas. Vatiten lanu Hashem Elokeinu be'ahava chulei ki beor panecha natata lanu Hashem Elokeinu chulei. Ele fala, por isso nós dizemos na liturgia, e nos deste Deus, nosso Deus, com amor, nós agradecemos. Parece que deu pelo que Deus nos deu, não é? E nos deste Deus, nosso Deus, com amor, aqui o Alter Rebbe está dizendo, sabe qual é o significado disso? Nós estamos agradecendo a Ele, a Deus, pelo quê? E nos deste Deus a possibilidade de ser nosso Deus. O que quer dizer nosso Deus? Não é exclusividade, só nosso e não de outros. Mas como nós falamos, nosso Deus, que Deus esteja dentro de nós, que Deus esteja conosco bem dentro de nós. Então esse é o nosso agradecimento, o nosso louvor a Deus, que Ele com a Havá nos deu essa possibilidade e nos deste Deus, nosso Deus com amor, que Ele com seu amor a nós nos deu essa possibilidade dele ser o nosso Deus, dele estar dentro de nós nos unificarmos e nos absorvermos na divindade. E a mesma coisa quando nós falamos também na liturgia, na reza da Amidah, pois com a luz do teu semblante, nós agradecemos a Deus que com a luz do teu semblante nos deste Deus, nosso Deus. Por que a gente repete? Como nós falamos aqui, não há exclusividade. Por que dizer Deus, nosso Deus? Ele é Deus de todo mundo. Mas esse é o sentido de agradecimento e de louvor, pois com a luz do teu semblante nos deste, Hashem, você nos deu, Deus, você nos deu o quê? Deus, nosso Deus, a possibilidade de ser nosso Deus, ou seja, de termos divindade dentro de nós, de termos divindade bem junto de nós, conosco, através da Torá e etc. Então esse é o significado dessas liturgias e esse é o significado daquilo que nós estamos dizendo, que a pessoa, através de Torah e Mitzvot, ou particularmente no momento da recitação do Shema, etc., ela tem essa possibilidade de se unificar com Deus, e com isso ela se liberta de todas as limitações físicas, corpóreas, materiais, ela consegue escapar, fugir, por assim dizer, do seu Egito pessoal, e chegar dentro do palácio e se abraçar e beijar o rei. Então isso ele nos diz, essa é a grande dádiva de Deus, é o presente que ocorreu não só 3.300 anos atrás, mas isso ocorre e acontece conosco, dependendo de nós mesmos, isso acontece conosco no cotidiano, não é? No nosso dia a dia. Hashem Elokeinu, que a gente possa incorporar divindade dentro de nós, Deus, nosso Deus, exemplo como Avraham conseguiu, Yitzhak conseguiu, eles conseguiram a vida toda, nós podemos conseguir em alguns momentos especiais. Prossegue o Alter Rebbe, isso é algo tão forte e poderoso que está no alcance de cada um de nós, de certa forma sem limitação. Basta querer, aqui basta querer para poder. ולזה אין מונע לנו מדבקות הנפש בייחודו ואורו יתברך, אלא רצון. שאם אין האדם רוצה כלל חס ושלום לדופקה בו כולי. אבל מיד שרוצה הוא מקבל, הוא ממשיך עליו אלוקותו יתברך ואומר השם אלוקינו. השם אחד, הרי ממילא נכללת נפשו בייחודו יתברך דרוח הייתה רוח והמשיך רוח. Consequentemente, uma vez que essa oportunidade de unificação com Deus foi dada a todos nós,
Isso, como nós dissemos, independente do nosso mérito, condição, etc., mas nos foi dada como herança e presente que não precisamos merecer. Então nós temos essa habilidade, nós temos essa possibilidade e capacidade sempre. Então nada além da nossa vontade nos impede de ligar nossa alma à unicidade e luz de Deus. Basta a pessoa querer, como dissemos. Então, não é aqui. Querer é poder, a pessoa pode. Então ele precisa apenas querer, porque esse poder, na verdade, não vem dela. Não é que ela conquistou, obteve, independe da sua condição, dos seus méritos. Como nós dissemos, isso ela já pode, ela já possui como herança ou como presente. Então basta ela querer. Pois se a pessoa não quiser se ligar a ele, a Deus, de modo algum, Deus nos livre, tem livre-arbítrio para isso. Se a pessoa cismar que ela não quer, então por mais que ela pode, ela é capaz, ela tem todos os recursos. Se ela não quiser, Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Porém, por outro lado, ele nos diz, assim que a pessoa deseja, aceita e atrai para si a divindade, dizendo Deus é nosso Deus, ou seja, que eu quero estar associado com Ele, integrado dentro dele, absorvido nele, subordinado a Ele. Deus é nosso Deus, Deus é um. Então, sem ter de atingir o nível de Abraão, mesmo que nós não estamos em toda a condição espiritual dos patriarcas, etc., mas a alma da pessoa é automaticamente absorvida na unicidade de Deus, conforme explicado na linguagem da Kabbalah, pois espírito evoca espírito e atrai o espírito, assim diz o Zohar, ou seja, quando a pessoa tem uma iniciativa espiritual, quando a pessoa oferece a essência da sua alma, do seu desejo, vontade, e ele evoca o espírito divino, trazendo também, atraindo a essência divina sobre si, evoca espírito e atrai espírito. O espírito da pessoa chama a Deus, então ele estende o seu espírito, Deus, estende o seu espírito infinito sobre a pessoa. Não? Então ele nos diz, uma vez que aqui essa condição, esse potencial não está vinculado, não está dependendo do serviço espiritual da pessoa, da sua evolução espiritual, não importa o nível espiritual, o status quo espiritual da pessoa, mas como nós falamos, isso é como uma herança, um presente, por isso a única coisa que pode impedir que isso se manifeste é a falta de vontade da pessoa. Se a pessoa não quiser exercer esse potencial, não vai acontecer. Não, se a pessoa não quer, Chas v'Shalom, se ligar, se vincular, se associar a Deus, Deus não interfere, Deus não obriga. Não, isso é o livre-arbítrio. Porém, na realidade, não há nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nada que impeça, além da própria vontade da pessoa. Se a pessoa, por outro lado, quiser, imediatamente que ele quiser se associar a Deus, se ligar, se vincular, a pessoa consegue, obtém isso e se unifica com Deus, se associa com Ele, conforme explicado no Zohar. E ele conclui nos dizendo, Vehi bechinat yetziat Mitzrayim. Isso constitui uma experiência diária de fuga do Egito. Dessa forma, a pessoa pode se libertar das limitações corpóreas, das barreiras físicas, dos impedimentos materialistas e assim por diante, e ele consegue fugir, escapar desse Egito, não é? Que além dessa escravidão, dessa prisão, também é um lugar imoral, espiritualmente deteriorado. Então isso constitui uma experiência diária de fuga do Egito, entre aspas, desejar, aceitar e atrair para si a divindade ao recitar o Shema, habilitando assim a alma divina a escapar do aprisionamento do corpo. Ele nos diz, a partir disso nós vamos entender também um detalhe técnico, Velachem tiknu parshat Yetziat Mitzrayim beshat kriyat Shema davka, אף שהיא מצווה בפני עצמה ולא ממצוות קריאת שמע כי דיתא בגמרא ופוסקים אלא מפני שהם דבר אחד ממש. Por isso, os sábios nossos instituíram a leitura de um terceiro trecho bíblico sobre o êxodo do Egito, porque na realidade, por exemplo, na Mezuzá constam apenas as duas parshiot iniciais do Shema, Shema V'Hayim Shamoa, e essas duas parshiot, assim também o Talmud nos fala que esses dois parágrafos têm a ver com
aceitação do jugo divino e aceitação do jugo das mitzvot. E aparentemente o terceiro parágrafo, que também foi incorporado à leitura do Shema, aparentemente esse parágrafo ele não fala da mitzvah de tzitzit, uma coisa específica, e no final ele fala sobre o êxodo, a saída do Egito, mas aparentemente não está dentro do contexto. Por que os nossos sábios incluíram esse terceiro parágrafo também na recitação diária do Shema? Então ele nos explica que esse parágrafo foi incluso justamente pela sua frase final, que descreve o êxodo no Egito. Então isso foi incluído junto com os dois parágrafos do Shema, embora na verdade sejam duas mitzvot à parte, a leitura do Shema com a proclamação da unidade e unicidade de Deus, e à parte existe uma outra mitzvah de se lembrar da saída do Egito todos os dias. Na verdade são duas mitzvot distintas, né? Embora a lembrança do êxodo do Egito seja uma mitzvah separada e não faça parte da mitzvah de recitar o Shema, como consta no Talmud e nos códigos de lei, o Shulchan Aruch, etc. Então por que então haveríamos de reuni-las em uma só leitura? Por que os sábios incorporaram esse terceiro parágrafo também, a leitura do Shema? Então ele nos explica, Mipnei shehem davar echad mamash. Agora que nós entendemos a essência espiritual da leitura do Shema, então vamos entender também que, na verdade, a ligação entre elas, entre todas essas passagens, esses parágrafos, pode ser percebida à luz do exposto acima. Porque do ponto de vista espiritual são a mesma coisa, dado que a nossa fuga do Egito, entre aspas, que ocorre e deve ocorrer todos os dias da nossa vida, ocorre por meio da recitação do Shema. Que através do Shema nós nos anulamos diante de Deus, nos subordinamos a Ele, nos associamos a Ele. Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus, significa que nós trazemos Deus para dentro de nós, que Ele tome conta do nosso espaço. Então o nosso espaço já deixa de ser nosso, mas nosso Deus, o nosso espaço pertence a Ele. Deus está dentro, conosco e dentro de nós, e dono de nós, e Hashem Echad, e na verdade Deus é o único, a única vontade que prevalece é a dele e não a minha, ou etc. Não é? Então nós falamos, e através disso a pessoa consegue se libertar de todas as limitações físicas, corpóreas, materiais, etc. Portanto, esse conceito expresso no Shema Israel é o mesmo conceito do êxodo, da saída e libertação do Egito, que nós devemos vivenciar, não só em todas as gerações, mas em cada dia da nossa vida, conforme explicou. Então, já que essa fuga do Egito diária ocorre por meio da recitação do Shema, וכן בסוף פרשת יציאת מצרים מסיים גם כן אני השם אלוקיכם, והיינו גם כן כמו שנדבר לעיל. Por isso, trecho sobre o êxodo do Egito na terceira passagem, no terceiro parágrafo do Shema, termina assim, dizendo: eu sou Deus, vosso Deus, eu sou Deus, vosso Deus, Deus que está dentro de vocês. Números 15 e 41, ou seja, expressando o mesmo conceito elucidado acima, que por meio do êxodo Deus se torna nosso Deus. Então essa é a ligação, isso está expresso, aquilo que está no início do Shema se expressa também no final da terceira passagem, Ani Hashem Elokeichem. Eu sou Deus que te tirou do Egito, eu sou vosso Deus, conforme explicamos acima, que Deus está dentro de vocês, dentro de nós, e isso possibilita libertar-se do Egito particular que cada um de nós está submetido, cada um de nós vivencia e precisa enfrentar em termos espirituais, ou seja, a cada dia da nossa vida, quando a pessoa refletir sobre isso, que todos os dias, na verdade, Deus continua demonstrando o seu amor para nós, não só 3.300 anos atrás, quando Ele nos tirou do Egito físico, mas cada dia da nossa vida até hoje, Deus demonstra o seu amor a nós, exatamente como aquele rei que desce da beleza e grandeza do seu palácio e vai até o cidadão comum, o homem simplório que está no lixo,
para resgatá-lo de lá e trazê-lo para dentro do palácio, se unificando com ele, beijando, abraçando. Então ele diz, isso acontece com cada um de nós cada dia, desde que queiramos, ou seja, que Deus também, ele, por assim dizer, desce das alturas celestiais e nos dá essa força, essa habilidade de nos libertarmos, de sairmos desse lixo em termos espirituais, de sairmos dessa prisão que o corpo nos subjuga, nos submete, não é? A chamada casca da serpente, as cascas grossas, físicas, materiais que nos envolvem, mas ele nos dá a possibilidade de se libertar de tudo isso, ele nos estende a mão, possibilitando inclusive que a gente se unifique com ele. Quando a pessoa se lembrar disso, se conscientizar disso, então isso vai despertar aquele amor que ele começou a nos explicar no capítulo anterior, que é o amor recíproco, o amor de retribuir, quando a pessoa percebe todo o amor e carinho que o ser grandioso, mas ainda que Deus está expressando e demonstrando a nós, então a pessoa também se vê impelida a retribuir e expressar esse amor, conforme ele vai continuar nos explicando na sequência também nos 2 capítulos seguintes.